Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho, bater esse papo amigável. É com muita alegria, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, nessa nossa tarefa. E para quem não me conhece, meu nome é Francisco Costa, trabalhador voluntário da Casa Espírita Passo de Luz, em Buriti dos Lopes, Piauí. E vamos iniciar aqui com uma mensagem, como é de costume nosso, que diz assim: sintonize com a perseverança. Se os acontecimentos não são aqueles que nos favorecem, segundo a nossa própria expectativa, então é preciso trabalhar mais e esperar mais, Médium Chico Xavier, nosso irmão Chico Xavier. Então, meus irmãos, mês de maio já terminou aí já, o mês das famílias, e para fechar também, aí o mês de maio, entrando já junho, vamos falar um pouquinho também sobre família também, O tema proposto de hoje seria família, missão divina. Mas antes de iniciar nosso tema proposto, faremos aqui uma prece, nesse instante. Quem quiser fechar seus olhos para melhor concentração, fica bem à vontade. Se não, nos acompanhemos, a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Muito obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelas famílias que estamos hoje presentes, pelos amigos. Obrigado, Senhor Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo pão da vida, pela alegria de viver, e que Mãe Maria Santíssima derrame sobre nós essa noite, através do seu manto sagrado, a paz, a serenidade, a tranquilidade e o equilíbrio em cada um de nós, em cada uma de nossas famílias. Graças a Deus, que assim seja. Então, meus irmãos, o tema da noite de hoje, como eu já havia dito, é família, a missão divina, é assim muita luz, muita luz mesmo, é uma paz, muito grande assim, sabe, muito amor, quando envolve família, envolve, enfim, nossos entes queridos. Mas está só um pequeno recado aqui, meus irmãos, que todo ano, as casas espíritas, os irmãos aí de ideal comum, de luta, a gente realiza a nível nacional, a nível estadual e local também, a Rota Paulo de Tarso, os irmãos de grandes lutas, e vai iniciar no dia 3 a 6, de junho próximo. Por favor, para
maiores informações, caso queiram saber como é que a rota funciona melhor, que rota é essa Paulo de Tarso, acesse os nossos canais, né? Nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, acesse as informações, nosso Facebook também, que aí terá mais informações acerca da Rota Paulo de Tarso, tá bom? Obrigado pela atenção de todos e vamos, né, iniciar já o nosso diálogo, né, da noite, que família, uma missão divina. Fala-se muito em crise, a crise principal que dá origem a todas as outras, meus irmãos, é a crise moral, consequência em grande parte, né, do desmantelo, né, dos laços de família, como vem ocorrendo nos últimos tempos e também nos tempos atuais. Percebo que nas últimas décadas, né, o número de conflitos, né, homicídios, né, entre adolescentes, né, triplicou, o número de suicídios também, né, casamentos, né, que se desfazem a todo momento, crianças, né, abandonadas. Vejam, meus irmãos, que é uma questão social muito séria e nos cabe, né, como cristão, como divulgador do Evangelho, né, de Jesus, buscar meios, né, condições de interagir melhor com esses fatos, né, e poder de fato compreender melhor e que a gente possa criar uma consciência nova, né, acerca de tudo isso, né, porque somos famílias e todos nós de alguma forma participam de alguma agremiação familiar, de algum núcleo de família, ali no convívio social mesmo ali, né, no seu cotidiano. Será que a instituição família, meus irmãos, ruiu? Faliu? Será que não existe mais? Aí, perguntas de reflexão, meus irmãos. A família é importante para você? A sua família, ela é importante para você? E que, na verdade, qual é a sua família? Qual é a nossa família? São indagações, são reflexões, são questionamentos que devemos fazer a todo momento. Porque a todo tempo a gente é rodeado de pessoas, né, da família, de entes, amigos aí, pessoas próximas a nossa. E Joana de Ângeles, meus irmãos, no livro SOS Família, ela nos fala que família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência, né, reencarnatória. Então veja que é uma necessidade, né, de termos, né, esse momento aqui na Terra entre os entes, né, com dificuldades de reparações, de acertos, que devemos ter uns com os outros, né? Então a gente vê naquela família que a gente já planejou, né? Aquele pai, aquela mãe, né? Aqueles irmãos que vêm conosco para ajustar
algumas situações ainda não acertadas ainda, né? E Emmanuel também nos traz um livro Pensamento e Vida. A família constitui o centro de nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis. Então, aquele mesmo que a gente convive ali é o reflexo de tudo que a gente participa, né? Cada criatura está sujeita a um raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, cada irmão que vem, ele já veio com o seu planejamento, né? Naquela família que ele escolheu, que ele teve que vir para ajustar. E Emmanuel nos fala mais ainda que é necessário se faz, né? Sabe, que tenhamos esses momentos de oportunidade que algumas vezes não são agradáveis, né? E nos convida a aplicar o exemplo do samaritano generoso em nossa própria família, que constitui o nosso próximo mais próximo. Quando falamos amai, né, vosso próximo, né, quem é o nosso próximo? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, né, primos, tios, tias, avós, são nossos próximos. Esses que ficam em nossa periferia, do cotidiano, das convivências. Então é o nosso próximo. É onde a gente procura e deve se reparar nesse momento. Sabe, buscar aí uma melhor compreensão. E no capítulo 14, meus irmãos, do Evangelho segundo o Espiritismo, como título central, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, Marcos nos traz com muita clareza umas falas belíssimas de Jesus, quando envolvendo, né, os seus familiares. Está em Marcos, né, no capítulo 3, versículo 20 a 21 e 30 a 35, que ele fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu vou falar um trecho aqui, um pouquinho, para a gente compreender melhor essa fala de Marcos no Evangelho, que ele fala assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que havia pedido, né? Haviam dito que havia perdido a razão. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Mandaram chamar Jesus. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Será que Jesus foi mesmo indiferente e renegou seus parentes, a sua própria mãe? Lógico que não, né, meus irmãos? Jesus é luz, é amor, é caridade, é vida. E jamais Jesus renegaria
seus irmãos e sua mãe. Mas vamos aqui entender um pouco mais essa história. Lógico que para os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele, contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado e que de outro estabelecia. De onde esta consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico e que as palavras que se lhe atribui foram mal reproduzidas ou mal compreendidas ou não são suas. E quantas palavras não são deturpadas, são modificadas, são mal interpretadas? Quantas palavras de Cristo, o homem não muda, não modifica, para confundir mais ainda as pessoas. Causa admiração e com fundamento que nesse passo mostra Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegar sua mãe. Jamais faria isso, Cristo jamais faria isso com sua mãe. Vamos entender um pouco mais essa história, nesse tópico do Evangelho. Pelo que concerne, meus irmãos, pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não estimavam. Espíritos pouco adiantados não compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Disse-a mesmo que partilhava até certo ponto das prevenções de seus inimigos, o que é fato. Em suma, é que o acolheu mais como estranho do que como irmão, quando aparecia a família. João diz que positivamente, assim, João no capítulo 7, versículo 5, ele fala para nós que eles não lhe davam tanto crédito, mas em nossa família, quantos irmãos hoje temos que muitas das vezes não nos dão crédito em nós, no que pregamos, no que realizamos. Vejam que o bem é muito tímido, o mal, ele impera, é muito, o mal é muito, audacioso. O bem precisa também ser mais audacioso. E mostra aqui, alguns irmãos do Cristo que não gostavam do que ele fazia. Mas ainda assim ele os amava muito, como sempre vos amou. Quanto a sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ele não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era solicitude maternal de mãe, amorosa, supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe, como é o tópico de hoje que a gente está aqui falando aqui. Como é que Cristo, você tem que honrar vosso pai e vossa mãe. Necessário, pois, que se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica, Ele
Jesus em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se deparou naquele momento com a chegada da sua família para precisar a diferença de que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual, para que eles pudessem naquele momento entender essas diferenças, né? Mas, meus irmãos, as palavras que Jesus estão em contradição com a lei de amor? Eu acho que não, né? Ou foram mal reproduzidas ou mal interpretadas. Está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, e fala com muita propriedade. E Jesus, meus irmãos, é luz, é amor, é alegria, é vida, é sabedoria, é ensinamento. Jesus jamais abandonaria seus irmãos e sua mãe. Nunca. Jamais. Meus irmãos, então, trazendo também para nós um pouco desse contexto, qual a função da família, né? A gente sabe que precisamos dar uns para os outros uma nova chance, sabe? O amor incondicional, a alegria de viver, buscando a luz. No Livro dos Espíritos, na pergunta 774, né, diz que a função primordial da família é a colaboração com Deus, para aprendermos a nos amar como irmãos. Temos que aprender. É um exercício em nossas vidas. Devemos colaborar com Deus. Respeitar, amar como irmãos. Não importa que as diferenças, nem de cor e raça, é que possamos colaborar com a evolução. No livro SOS, de Joana de Ângeles, um livro maravilhoso, nos diz que o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram como um programa de prova e expiação, com vistas ao futuro, né? Então temos a oportunidade aí de, sabe, esse instituto abençoado, de nos ajustar uns com os outros. Filhos com dificuldade com pais, pais com filhos, irmãs com os filhos, irmãos com irmãos, com vistas ao futuro. E muitas das vezes, meus irmãos, essa relação entre pais e filhos, às vezes um pouco conturbada, né? Muitas das vezes, sabe, leva alguns irmãos a duvidar, sabe, muitas das vezes, dessa essência divina, sabe, de um Pai maior, de Deus, nosso Pai, né, Todo-Poderoso, né? Lá em Marcos, também no capítulo 10, né, no versículo 19, fala que saber os mandamentos, né, ou seja, honrai vosso pai e vossa mãe, né, a fim de viverdes, né, longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Está também lá em Decálogo, né, em Êxodo, né, capítulo 20, versículo 12, né, honrai a vosso pai e a vossa mãe.
a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E o termo honrai encerra um dever ainda mais, né, para com eles, o da piedade filial. Honrar é mais do que amar, é amar verdadeiramente. É amar verdadeiramente, meus irmãos. É respeito. E assim, os filhos devem, né? Os filhos devem ter como obrigação a seus pais, sabe, pobres, menos afortunados, né? Sabe, devem cuidá-los, cuidar dos pais, devem se cercar de cuidados, sabe, amáveis, né? Que são apenas um juro, né, do que receberam ao longo da sua vida, né? Pagamento de dívida sagrada, por assim dizer, né? Então, devamos, né, meus irmãos, cuidar dos nossos velhinhos, né, dos nossos paizinhos, sabe, onde já estão no turno da vida, muitas das vezes, requer de cuidados. Já estão sem forças, muitas das vezes, e tem que haver essa reciprocidade, esse amor, e especialmente, meus irmãos, para os pais pobres, sabe, aqueles que não têm nenhuma condição. Então, dar-lhes mais que o necessário e não sobrecarregá-los com afazeres domésticos, né? Não tem que trabalhar mais muitas das vezes, né? Já trabalhou bastante, blindá-los, né, com o melhor lugar e tratá-lo amavelmente, não colocar os pais no fundo da casa, né, trancá-los. Vamos respeitar esse momento, o tempo de cada um. Isso é realmente amor fraternal, sabe? E meus irmãos, e quando os pais forem responsáveis com os filhos? A gente falou que como o filho deve tratar os pais, né? Amá-los, cuidá-los. E quando os pais forem responsáveis com os filhos, né? Lá no livro também nos fala também, nossa irmã Joana de Anjos, que fala assim, que a irresponsabilidade dos genitores, né, dos pais, de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole, por parte dos filhos. E não nos cabe aqui julgar em nenhum momento a irresponsabilidade de meus pais. Cada um é cada um. Cada um tem o seu papel a cumprir. Então, nós filhos e nós também pais, não nos cabe nós. Muito pelo contrário. Eu não posso ser e ter ações irresponsáveis para que meu pai já teve ou já foi. Eu preciso, e é um dever moral nosso, sabe, de não falir. Porque problemas acontecem, meus irmãos. Todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo passa por uma outra situação que necessita, que precise, sabe, ali um ajuste. Temos uma conduta reta, né? Que busquemos realmente, sabe, entender esses dois lados, né? De pai e de filho, para melhor conviver. No Livro dos Espíritos, na pergunta 19 também, meus irmãos, nosso irmão Kardec pergunta para os Espíritos: por que de pais bons, né, e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para animar o filho? Eles respondem: um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o levem para um caminho melhor. E frequentemente Deus
lhe concede. Olha aí, meus irmãos, a misericórdia divina atuando a todo momento conosco. E pode também acontecer também o reverso disso, né? O irmão quer vir na família para poder se reajustar, para esperançar, sabe? Para ter um momento também, né, de boas convivências, de bons também aprendizado. Porque Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros um meio para o progresso. Os maus se melhoram pouco a pouco, o contato dos bons e por efeito dos cuidados para que, né, eles realmente assimilem, sabe, meus irmãos. E é natural que haja, meus irmãos, essas, sabe, dificuldades, né, no meio familiar. E a reencarnação, né, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então é interessante a gente entender esse contexto também, que a gente está sempre buscando, sabe, ali evoluir, sempre buscando progresso individual nessa unidade da família, né? E alguns até perguntam, mas e qual a função dos pais nesse processo todo, né? Os pais devem, meus irmãos, estudar os instintos das crianças. Não esperem que os maus, né, lancem raízes profundas, né? Serão origem de possível gratidão futura. Que nos coloca esse Santo Agostinho. Devamos observar nossos filhos quando crianças, observar, acompanhá-los, assisti-los, para que no futuro um adulto, né, se torne criando aquelas dificuldades, né, até mesmo ingratidão de seu pai. E faça como o Santo Agostinho nos recomenda, né? Faça como um bom jardineiro que corta, né, ali os rebentes defeituosos, né, as plantas à medida que os vê apontar na árvore, entendeu? Então já vai podando já aqueles galhos que já estão ali destoando, né, do contexto do jardim. E o jardineiro sabe aquilo que a planta necessita. A planta sabe daquilo que é a sua vontade perfeita e caminha para onde o seu peso a levar. E ela puxa para o solo enquanto a sua destinação é crescer em direção ao alto. Então o jardineiro, para lhe reorientar e redirecioná-la para onde deve ir, coloca ali uma estaca, ali um apoio que a guia. Assim faz Deus conosco, né? A gente sempre tem um apoio ali. Ninguém está só em nenhum momento de nossas vidas. E mais uma vez, nosso irmão João de Anjos nos traz assim um livro, né? Leis Morais da Vida. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando conforme suas imperfeições, sem constituir fiscal ou pretender corrigi-lo, né? Antes acompanhando com bondade, inspirando. O despertamento é a mudança de conduta espontânea, meus irmãos. Sabe, a gente tem que aceitar como as pessoas são. Não podemos querer cobrar em demasia no irmão, parente nosso ali, que não é como você, não fala como você, não pensa como você, sabe? Ou até coisas assim de, o meu parente é rico, ou outro é pobre, ou outro é sem assado, sabe? Não importa aí, a gente tem que se aceitar e respeitar esse momento, sabe? Então, a função educadora da família, meus irmãos, né? Emmanuel também nos coloca também que os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente lá pode edificar o homem. Então, olhemos para os nossos filhos, para os nossos entes, vamos ter mais zelo, sabe, pessoal?
pelos nossos amigos, pelas amizades. Vamos entender também essa mensagem também de Emmanuel, que a escola realmente ela vai educar os nossos filhos, como nos educaram. Agora só o lar, realmente, né? O lar ali é o local que a gente vai realmente edificar ali, sabe, nosso espírito, a gente vai realmente se sentir realmente, de verdade, um homem, né? Uma pessoa mais agradável a Deus, né? E, meus irmãos, já aqui finalizando já, né? Tem uma música que é linda, né? Mas como eu não sou bom de cantar de jeito nenhum, vou falar para vocês aqui, né? Vou recitar aqui essa. Tem uma letra muito linda, que ela chama assim: a família é o lugar. É de um grupo aqui de uns irmãos, né? Um grupo do bem, que fala assim: talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas junto vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar, e eu vou tentar fazer de tudo para esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Então era isso, meus irmãos, né? Eu vejo que temos oportunidade, né, meus irmãos, de ser como somos, sabe? Sem se cobrar muito, né? E a família é uma missão divina. É uma missão divina. Procuremos ter mais paciência com nossos entes, buscando, sabe, instruí-los, amá-los. Isso também se estende também aos amigos também, que tem amigo que a gente vê como irmão consanguíneo, não é verdade? Até mais que o irmão às vezes, né? Porque ele está ali com a gente sempre na hora ali, conversa conosco, nos auxilia sempre. Mas é isso, meus irmãos. Essa era a nossa conversa da noite, né? Falando um pouco sobre família, né? É sempre bom a gente falar um pouco sobre nós mesmos, né? As nossas convivências, né? Cotidianas e diárias, né? Uns com os outros, né? Para que haja mais tolerância e que a instituição família não faliu e jamais vai falir, porque Deus não vai permitir isso. Sejamos família sempre, sempre família. E a família é sim importante para nós, para você também. A sua família é importante para você, e a sua família é a nossa família, é a família de Deus, a família universal, que todos participam dela, na unidade comum, junto ao Pai, junto a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por mais essa oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus abençoe as suas tarefas, as suas famílias, as suas correrias do seu dia a dia, que Ele dê força e coragem para enfrentar as adversidades com paz, com diálogo e com amor, como assim fazia Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.